Hoje eu não sou pregador. Hoje eu quero falar com a igreja como pastor. E eu gostaria que vocês ouvissem e prestassem bastante atenção. Uma determinada vez, eu peguei um ônibus perto lá da minha casa, e ele era o 9250. Pouco tempo eu descobri que esse ônibus vai perto da casa da Márcia. Eu nem sabia onde que era Caetano Furquim. Eu nunca tinha ideia de onde que era esse local. A minha intenção, quando eu peguei este ônibus no BH Shopping, era justamente chegar até a minha casa. E eu estava cansado. Eu estava querendo chegar rápido em casa. E interessante que estava escrito lá, Palmeiras, Caetano Furquim. E eu peguei o ônibus e quando eu me dei por conta, eu estava indo em sentido contrário. Me causou um transtorno incrível. Mas não é só esta vez que aconteceu comigo. Uma certa vez também, eu trabalhando na Fiat Automóveis, e eu perdi o ônibus especial. E eu precisei novamente de usar esse mesmo recurso. Só que quando eu entrei no ônibus, eu dormi. E em vez de eu descer no ponto certo, lá e começar o trabalho, eu fui parar lá em Betim. Eu também estava cansado. Aí vai escutando. Eu peguei novamente o ônibus de volta. Já estava atrasado. É engraçado, mas eu dormi de novo. Fui parar lá no centro. É cada história, né? E teve uma outra vez, gente. É incrível. Eu estava cansado e doido para chegar em casa. Eu estava querendo ver os meus filhos. Mas sabe o que aconteceu? O ônibus, eu encostei-se na cadeira do ônibus e abaixei assim. O motorista já até me conhecia lá desse especial. Quando chegava no ponto, ele falava, ele olhava para ver se eu estava lá. Parece que eu estava meio baixo e ele não me viu. Aí ele foi, pegou a rota e levou todo mundo lá, entregou. E eu já estava lá no viaduto da cidade industrial. Aí ele parou o ônibus e falou assim, engraçado, eu não vi o Maurício descendo. Né? Aí eles foram lá e me acordou outra vez. Eu não sei, eu acho que será que isso aconteceu só comigo? Você já aconteceu com vocês também? Não é? Essa história é longa, porque são muitos anos, então vai se passando. O tema dessa manhã é justamente os propósitos de Deus, propósito da igreja de Deus. O que eu gostaria de falar para vocês é sobre que os propósitos não é da igreja, ela é de Deus. Não é os homens que colocam os propósitos. E quando nós falamos propósitos, eu gostaria de definir isso para vocês. Qual é a finalidade de você estar na igreja? Ou seja, qual é o objetivo pelo qual você está aqui hoje? Qual que é o objetivo? Qual é a finalidade? Por que você está aqui? E eu gostaria de falar para vocês que muitas vezes isso acontece conosco na nossa vida espiritual. Muitas vezes nós erramos. Nós pensamos que nós estamos na direção certa.
Nós pensamos que nós estamos fazendo aquilo que é certo, mas pegamos o ônibus na direção errada. Muitas vezes nós pensamos e nós queremos alcançar o objetivo que é a vida eterna, que é fazer a vontade de Deus, que é justamente o quê? O propósito pelo qual Deus criou o homem, de ser feliz. Mas se sabe muitas vezes o que acontece? A distração leva as pessoas para longe da presença de Deus. Eu sei que vocês não querem que isso aconteça, mas muitas pessoas, elas se distraem dos seus propósitos. Eles têm a intenção certa, têm o propósito certo, mas por causa dessa distração, por causa dessa falta de atenção, muitas vezes, em vez de se aproximar de Deus, eles se distanciam de Deus, eles se afastam de Deus, eles não prestam atenção no sentido correto que estão conduzindo as suas vidas. E muitas vezes, eles se deixam levar pelas ideologias, pelas tradições, e até mesmo por causa de quê? Por causa dos maus costumes, que às vezes aquelas pessoas não querem abandonar. Eu gostaria de compartilhar com vocês um perigo que as pessoas correm quando pensam que estão fazendo certo, que pensam que conhecem a palavra de Deus, muito, mas acham que isso é o suficiente, e não obedecem a palavra de Deus, e nem se esforçam para obedecer a palavra de Deus, e por causa disso, elas vão para a direção errada. Nós conhecemos muito bem a história dos fariseus. Os fariseus eram pessoas que queriam sim fazer a vontade de Deus. Eles obedeciam às leis e conheciam muito a respeito de quê? Dos ensinamentos de Moisés. Eles eram praticamente quem? Aquelas pessoas que queriam e que se esforçavam e que queriam também o quê? Fazer a vontade de Deus. Mas você sabe o que aconteceu? Em Mateus capítulo 23, eu vou ler só uma parte. Jesus está chamando eles de hipócritas. Eles conheciam a lei, mas eles tinham distraído da presença de Jesus ali, falando sobre a vinda do Messias. Então, aqui, nessa passagem aqui de Mateus, capítulo 23, no versículo 13, ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, e nem deixais entrar os que não entram. O que estão entrando? Me desculpe. Os que... Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Por quê? Eles pareciam ser obedientes a Deus. Eles demonstravam para as pessoas que era uma coisa. E a hipocrisia é justamente quando nós mostramos para as pessoas que nós somos religiosos, que nós somos temente a Deus,
mas que na realidade nós não somos. Então olha para você ver, Jesus veio trazendo um ensinamento diferente, um ensinamento que mudou essa tradição, porque as tradições, às vezes, as tradições de família, as tradições de religiões, às vezes elas impedem as pessoas de conhecer o verdadeiro Deus. E muitas vezes, quando eu falo de igreja, os propósitos de Deus para a igreja, eu estou falando do propósito de Deus para o prédio. A igreja é feita de pessoas. Pessoas precisam ser amadas. Pessoas precisam ser respeitadas. Pessoas precisam ser perdoadas. E aqui, quando nós olhamos, a gente vê que aquela tradição estava afastando as pessoas do Deus eterno, do Criador. Somente Deus é capaz de nos mostrar a maneira como que eu e você nós devemos viver através de Jesus Cristo. E Jesus faz uma declaração para aquelas pessoas, para aqueles escribas e fariseus. Ele fala aqui no versículo 27 de capítulo 23, que ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O que Deus quer? O que Deus espera de mim e de você? Que eu e você, nós conheçamos a verdade, e que nós vivamos a verdade, e essa verdade que vem da palavra de Deus, somente ela é a verdade. Quando nós olhamos para João, capítulo 17, ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não pense que você vai descobrir essa verdade longe da mensagem de Deus, da palavra de Deus. Não pense que você vai descobrir essa verdade longe dos seus irmãos, que é a igreja. Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de pessoas. Deus criou esse mundo, foi por causa das pessoas. Deus amou o mundo, foi porque Ele amou as pessoas. E por causa disso, Ele quer que você caminhe na direção certa. Que você pense que, ao invés de você estar indo para a vida eterna, para o céu, e quando você chegar no final da sua vida, você tem uma surpresa. Eu tenho certeza que Apocalipse capítulo 20, versículo 11, quando você estiver em casa, você lê essa passagem que é muito importante, que ilustra tudo isso que eu estou falando. Eu quero que você tenha certeza de onde que você quer chegar. E Deus quer te mostrar isso através da sua palavra. Deus quer mostrar que aquele sacrifício lá do seu Filho Jesus Cristo, ele não seja visto apenas que alguém morreu na cruz, é apenas uma cruz. Mas pelo contrário, que você creia nessa mensagem, e que essa mensagem transforme a sua vida. Aquilo que você fazia antes de conhecer Cristo, que era o pecado, que era a vida errada, a sua maneira de ser, ela seja transformada. Por quê? Para fazer aquilo que é certo. Eu separei alguns pontos aqui,
que é para a gente refletir, para a gente não viver uma vida de hipocrisia. É pelo contrário. O ensinamento de Jesus foi algo tremendo, porque ele não só fazia, mas ele praticava. Assim como nós vimos que os fariseus, eles tinham conhecimento, Jesus trouxe algo inovador, porque aqueles fariseus, eles conheciam e não praticavam. Agora Jesus desafia você a saber o caminho que você está trilhando. E esse é um desafio. Depois, quando você tiver um tempinho em casa, você lê Mateus 23 todo. Mas eu gostaria de chamar a atenção para você, para a maneira como que Jesus ensina e o que ele pratica. Evangelho de João, capítulo 7. Sempre vai estar essa discussão entre fariseus e Jesus. É totalmente ao contrário o ensino dele. Quando nós olhamos aqui, ele dá a opção para as pessoas. Deus dá a opção. Ele fala assim: você aceita as minhas instruções ou você ignora? Ele fala assim: você obedece às minhas instruções ou você desobedece? A palavra de Deus foi feita para ser obedecida, viu, gente? Ok? Agora, olha, compartilha comigo Mateus capítulo 7, versículos de 14 até o versículo 18, que diz o seguinte: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então, os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estas letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Olha para você ver que contraste. Jesus não procurava usar suas próprias palavras, mas ele proferia as palavras do Pai. E agora, como que eu vou aplicar isto na minha vida? É para nós sermos, não aparecer que nós somos, como se diz, uma coisa que nós não somos. Deus quer transformar a sua vida, e o Evangelho transforma, mas muitas vezes as pessoas não deixam ser transformado. Por quê? Porque o orgulho, a vaidade, elas não deixam de ser transformadas. Então, olha, eu separei alguns pontos aqui que eu gostaria de falar para vocês, aqui na congregação. Primeiro, eu gostaria de falar de mim como pastor. É a parte de congregação. Pastor foi feito para pastorear a igreja de Deus. E nós precisamos fazer isso, temos que orar para as pessoas, e vocês não têm que ter vergonha de chegar perto do pastor e falar: pastor, eu estou com essa dificuldade, ore por mim. Porque a igreja não é nossa, é de Deus. E nós somos apenas ministros de Deus. Para quem não sabe o que é ministro, ministro é servo de Deus, com funções diferentes. A igreja, ela tem vários tipos de funções. Funções, gente, não é cargo. Não é para eu ser presbítero que eu sou melhor que vocês, não. É pelo contrário, eu preciso desempenhar meu papel de quê? De cuidar da igreja.
de orar pela igreja, se preocupar com a igreja, de levar a igreja o quê? A conhecer a palavra de Deus. Tem dúvida? Chegue perto do pastor e converse com ele, mas não morra no pecado. Não pegue o ônibus enganado. A gente está aqui justamente para isso. É para servir a igreja. Quando a gente fala ministro, é escravo. E a gente precisa se dispor. Então, olha, não deixe que o pecado leve você a se afastar de Deus. Converse com a gente, oriente, pastor é para orientar. A gente tem outra função na igreja, que são os diáconos. O diácono não é diferente da palavra ministro. Diácono tem que servir. O diácono, ele tem que servir. O diácono é homem cheio da presença de Deus, é cheio do Espírito Santo de Deus, essa é a qualificação. E ele tem que servir a igreja. Porque quando ele serve a igreja, cada um vai fazer a sua função. Então olha para você ver qual que é o propósito de Deus para a sua igreja, na vida do pastor. Qual é a função de Deus na vida de quem? Dos diáconos. Servir. E pode melhorar. Nós, como pastor, precisamos melhorar. E nós temos que melhorar, porque nós somos cobrados nisso. O pessoal que é diácono, eles precisam melhorar. Não existe um diácono que não serve e que não é cheio da presença de Deus. Precisa. Agora, qual que é o propósito de Deus para a sua igreja na área do evangelismo? Evangelismo, ele precisa acontecer na igreja. Se temos evangelistas na igreja, é para evangelizar pessoas, é para investir o seu tempo, para quê? Para anunciar, para buscar e salvar os perdidos. E precisa, porque também vai ser cobrado por isso. É o propósito de Deus, não é? Nós não podemos pegar o ônibus errado. Nós precisamos o quê? Trabalhar como uma equipe. Nós precisamos desempenhar bem o nosso papel. Agora, e o professor? Né? Tudo isso está descrito em Efésios, no capítulo 4. E eu gostaria de falar para você o seguinte, essa responsabilidade de professor. O professor não é para ensinar o que ele quer. O professor é para ensinar as pessoas a respeito da palavra de Deus. A gente já tem as escolas, tem as redes sociais. Ali as pessoas podem pegar informações que elas querem hoje, que é fácil. Mas quando nós falamos do propósito de Deus para a igreja, o propósito de Deus é que quando você chega aqui, você vai ouvir uma mensagem, uma aula, falando a respeito de Deus. E essa aula e essa mensagem vai transformar a sua vida. Por quê? Deus não quer que você pegue o ônibus errado, que você se engane, ou que senão você durma no ponto como eu. Então, olha, às vezes nós temos membros. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. É o pastor maior do que os membros? Não. Maior do que o evangelista, diácono? Não. Igreja é pessoas. E nós estamos aqui para servir uns aos outros. Se você não serve, você não vai crescer. O propósito de Deus é que a igreja cresça. E que as pessoas cresçam. E que as pessoas conheçam plenamente a palavra de Deus. Se tem um desafio na vida, esse desafio precisa ser superado. Porque Deus é que nos ajuda aqui a fazer essa vontade. Agora, olha para você ver.
Quando nós falamos de pessoas, nós falamos de famílias. Quem aqui não faz parte de uma família? Levanta a mão. Todo mundo faz parte de uma família. E quando nós falamos de família, existe um propósito de Deus para quê? Para cada pessoa dentro de uma família. Deus quer que os casais dessa igreja vivam a vida comum do lar. Olha para você ver, Deus quer que as pessoas da igreja vivam como pessoas cristãs da igreja. Lembre-se daquele ensinamento que eu falei a respeito de que dos fariseus, às vezes uma coisa na igreja, outra coisa na família. Não, é pelo contrário, gente. Família está no coração de Deus. Quando a gente olha, a gente vê famílias e mais famílias no livro de Atos, famílias e mais famílias sendo convertidas. Quando a gente vê a família da Lídia, quando a gente vê a família do carcereiro, que é da mesma família, quando a gente vê a família de Mateus, a gente vê que as famílias são importantes, e Deus tem um propósito para a família. Família é lugar de amor, família é lugar de perdão, família é lugar de respeito. Então, qual que é o propósito de Deus para a sua igreja? É que as famílias estejam bem, que os casais estejam bem, que o pai, ele ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Os pais precisam ensinar os seus filhos o caminho que devem andar. Não é para outra pessoa fazer, mas é para você. Você sabe de uma coisa, gente? Olha, eu fui uma pessoa muito abençoada. Eu e a Marlene. Porque Deus tem nos abençoado de uma maneira muito especial. Porque nós não tivemos uma boa base, uma boa formação por parte do meu pai, da minha mãe, e nem ela também, por parte do pai dela. Mas se sabe de uma coisa? Quando eu conheci a Cristo, Deus transformou a minha vida e deu uma direção para a minha vida. Então, olha, Deus quer que os casais vivam bem. Aí entra a função de quem? Dos pastores da igreja. Se estiver vivendo uma vida que não condiz com a palavra de Deus, se tiver um desafio, ligue para os pastores da igreja, converse com ele, nós vamos orar, nós vamos conversar, porque Deus quer que vocês estejam bem. Agora olha para você ver, nós temos um desafio com os filhos. Filho que faz o que quer. De filho. Jovens. Eu já fui jovem e eu pensava que eu sabia de tudo. E que eu era como se fosse super-homem. E às vezes meu pai falava alguma coisa, alguém falava alguma coisa comigo, eu fazia o contrário. Eu queria melhorar, eu queria inovar. E não é bem assim não. Qual que é o propósito de Deus para a vida dos filhos? Que eles honrem os seus pais, que eles escutem os seus pais, porque os pais são responsáveis pelos filhos, assim como os pastores aqui da igreja, eu, Almeida, o Márcio, nós somos responsáveis aqui por cada pessoa aqui da congregação. Os pais também são responsáveis pelos seus filhos, e precisa educar os seus filhos, disciplinar. Não é quando ele estiver grande, rapaz. Não, é de pequeno. Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. E quando for mais tarde, ele não se desviará dele. Então olha para você ver. E qual que é o papel da mãe? Também.
é de ajudar nessa submissão. E essa submissão, gente, é que vocês estão juntos, é que vocês vão cuidar da sua família juntos, é que vocês vão cuidar não só lá da família, mas também da vida espiritual. Que adianta o seu filho cursar as melhores universidades? Que adianta o seu filho ter o carro do ano? Que adianta ele ganhar o mundo inteiro e ele perder a alma? Então, olha, mãe e pai, precisa ganhar os filhos com o exemplo cristão, a maneira com que vocês vivem. A sua vida é uma pregação. A maneira com que você vive é a maneira com que você fala da palavra de Deus. Então, olha, igreja é feita de pessoas. Pessoas precisam estar com o propósito certo. Hoje eu estou falando não como pregador, mas como pastor. E nós, como um dos presbíteros da igreja, nós nos preocupamos com vocês. Nós amamos vocês. Nós pedimos perdão a vocês porque nós queremos fazer melhor. Nós queremos ver vocês bem. Queremos ver as famílias bem. Queremos ver vocês edificados. E queremos fazer melhor. Mas nós queremos também que vocês façam o papel de vocês como membro. Não deixe de congregar, não deixe de assistir às aulas de crescimento. Que você se preocupe também com as pessoas que estão do seu lado. Qual que é o propósito de Deus? Amar. Então, tudo isso que eu falei com você se cumpre em 2 mandamentos. O primeiro mandamento, eu peço até para vocês que tenham um pouco de paciência, mas isso precisa ser falado. O primeiro mandamento é Marcos, capítulo 11, versículos 29 a 31. Lembre-se sempre dos fariseus, batendo de frente com Jesus. Então ele fala assim, respondeu Jesus, o principal ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior. O outro é Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O propósito da igreja precisa ser direcionado a isto. Primeiro, a adoração do nosso Deus. Nós temos que adorar o nosso Deus. Segundo, nós precisamos falar desse Deus para as pessoas. Então, olha, que Deus possa abençoar essa igreja. Amém?